Dicas de onde você possivelmente pode estar errando, que você acha que já tentou de tudo e não tentou coisa nenhuma, você nem começou. Onde tá o primeiro erro que eu vejo assim de cara? Foca na quantidade, come menos, só que continua comendo errado. A qualidade continua ruim. Então o que nós temos que fazer? É primeiro focar na qualidade. Por quê? Porque quando a gente foca na qualidade, a gente não precisa se atentar à quantidade. Porque a qualidade dos alimentos certos, adequados, vão fazer com que a gente tenha mais saciedade, coma menos. Vai fazer com que a gente tenha menos ansiedade. E com isso a gente vai ter menos compulsão alimentar. Vai fazer com que a gente durma melhor. E dormindo melhor, a gente também vai equilibrar melhor a nossa saciedade ao longo do dia. Gente, foca na qualidade, não na quantidade. Focando na qualidade, com o tempo o corpo vai entrar em equilíbrio metabólico. É importante que a gente aumente o consumo, então, de proteína, de fibra, de gordura boa. Sim, gordura boa para emagrecer, sim. Por quê? Porque dessa forma nós vamos ter mais saciedade. E não vai querer comer toda hora, o tempo todo. Segundo erro, então, ele tá muito próximo do primeiro, tá? Que é reduzir a tranqueira que às vezes você não vê. Por exemplo, eu como peixe, tô almoçando peixe com legumes. Mas daí aquele peixe eu só como peixe empanado e frito. Parece inocente com os legumes, com as verduras, certo? Só que toda vez que aquele alimento vai para imersão num óleo vegetal, além do óleo vegetal ter péssima qualidade, que a gente também não queria, a gente aumenta, pelos estudos, em média, pelo menos 100 calorias só naquele alimento. Então, às vezes, as nossas escolhas elas são completamente erradas. Aquele só um pouquinho do já tentei de tudo, mas é só um pouquinho, é só um pedacinho, é só uma friturinha, sabe? Na verdade, a conta não fecha dentro desse contexto da qualidade. Dentro disso, vamos para a nossa dica 3. A nossa dica 3 é belisco, então, cuidado, belisquinho. Sem querer, o belisquinho tá ali e esse pode ser o grande motivo do sabote. Quarto erro fundamental que eu sempre falo pra vocês. Às vezes vocês focam tanto na comida, mas não enxerga a bebida. Bebida tem energia, bebida tem caloria pra caramba. Então cuidado, porque às vezes esse excesso de frutose de um suco, ou excesso de açúcar mesmo de um refrigerante, ou excesso de álcool de um drink, de um álcool no fim de semana, eles podem ser o motivo de você não estar emagrecendo e achar que tá fazendo tudo errado. Próxima dica, então, importantíssima, faz um diário alimentar para que vocês consigam ver tudo isso que eu tô falando pra vocês. No diário alimentar, vocês vão ter que preencher tudinho o que vocês comem, desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir. Eu tenho certeza que vocês vão achar onde vocês estão errando. Então é importantíssimo a gente ter essa reflexão, essa observação e nos autorresponsabilizar, gente. Nós temos que tomar pra gente onde a gente tá errando, sim. Fazendo diário alimentar, então vocês já vão diagnosticar aí, se autorresponsabilizar em relação aos erros. Não adianta, tá? Então, dentro do que eu vou voltar pra vocês, do onde eu estou errando, a gente achar que a gente vai conseguir um processo de emagrecimento duradouro, saúde, qualidade de vida pra vida lá, sedentárias. Nós precisamos fazer atividade física. E o meu nível de atividade física vai ser diferente do seu nível de atividade física, que vai ser diferente do nível de atividade física da vizinha, que vai ser o nível de atividade física da outra vizinha. Nós não precisamos ter padrões pré-estabelecidos, porque de acordo com o nosso peso, com a nossa idade, com a nossa mobilidade, com o nosso tempo, com a nossa disposição, do gostar ou não gostar de atividade física, existe uma série de coisas. E aí o melhor exercício é aquele exercício que você vai fazer, o melhor exercício é o que você enquadre na sua rotina. Dentro da atividade física, e não só da atividade física, do plano alimentar, é importante às vezes mudar estímulo. Então também é importante às vezes a gente ir mudando os estímulos para começar a dar outros resultados que até então a gente também achou que parou de dar os resultados que a gente queria, tá bom? Então, metabolicamente, a gente tem maior estímulo, sim, do processo de emagrecimento se a gente estiver melhor hidratado, se a gente beber a quantidade de água que a gente deveria, que é de pelo menos 30, 35, agora com esse calorzão, até 40 ml de água por quilo de peso que vocês têm. Então, os 2 litros que a gente aprende não são os 2 litros que a gente aprende, ok? Por quê? Porque se você tem 50 quilos, não vai ser 2 litros, e se você tem 100 quilos, também não vai ser 2 litros. Se você tem 50 quilos, vai ser muito menos. Se você tem 100 quilos, vai ser muito mais. Então, essa quantidade de água ela é por quilo de peso. Como tudo na nossa vida, a gente tem que individualizar, tá?
Então, dentro disso, hidratação, a gente negligencia a quantidade de água que a gente precisa. Até porque a gente negligencia, porque se a gente aumentar a quantidade de fibra que a gente precisa no nosso dia a dia e não aumentar a quantidade de água, vai travar intestino, vai ficar mais inchado, vai ficar a sensação que tá mais empanturrado. E aí vai confundir se tá emagrecendo, se não tá emagrecendo, se tá leve, se tá saudável, se não tá, e assim vamos. É importantíssimo a gente equilibrar o sono, a rotina, o hábito relacionado ao sono também para o emagrecimento. Eu já tive em outros momentos falando aqui sobre a importância do sono no processo de emagrecimento, mas a gente sabe que o sono é muito importante no processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem hormônios relacionados, tá? Tanto hormônios sexuais quanto hormônios relacionados ao emagrecimento, à saciedade, ao estresse, que são equilibrados durante o nosso sono. Então, se a gente não dorme bem, se a gente não dorme, se a gente tem um sono extremamente agitado, se a gente não tem uma boa síntese de melatonina, a gente não equilibra o cortisol, que é o hormônio do estresse. A gente não equilibra os hormônios relacionados à ansiedade e automaticamente a gente vai ter mais compulsão alimentar, maior ingestão alimentar. A gente tem também alguns estudos que falam que a ingestão energética de pessoas que não dormem pode chegar em até 30% a mais do que as pessoas que dormem bem. Putz, é muita coisa, tá? Então, quando a gente fala, vamos pensar no beabá, né, do que a gente precisa, que é onde a gente pode estar errando. Olha quanta coisa eu já falei pra vocês, ainda eu nem trouxe tudo, porque achei que mais que 8 coisas ia ficar muita coisa.